problematizado por Deus. Problematizar, analisar, levantar o problema e também tentar buscar uma solução. O livro de Gênesis é o nosso foco, o livro das origens. Inclusive, é muito relevante a nós, a origem da problematização humana, que passa por Deus. Deus, meu problematizador. Gênesis capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 17 neste capítulo e depois ainda os versos 20 e 21. A origem do universo, Gênesis. A origem do ser humano, Gênesis. A origem do drama humano, Gênesis. Toda esta problematização que passa pela pessoa de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor encontre uma porta aberta dentro de você agora. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara
que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. No verso 20 e 21, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O verso 9 mais uma vez diz: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Entre sua descendência e o descendente dela haverá inimizade. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Terminada a Segunda Guerra em 1945, precisava-se lidar com muitos problemas, entre eles um grande crime que foi cometido pelo regime nazista, que eliminou milhões de pessoas, particularmente judeus, e de uma forma mais efetiva nos chamados campos de concentração. Foi estabelecido em Nuremberg, na Alemanha, um tribunal para julgar então os criminosos de guerra, os líderes nazistas responsáveis por todo o acontecido, particularmente o Holocausto. E lá então deram a eles o direito pleno de defesa, deixaram que eles tivessem advogados, para que tudo fosse feito de forma justa. Mas o que é que se diria para defender um líder militar, por exemplo, que comandou um campo de concentração e ali fez perecer milhares de pessoas inocentes que nada tinham feito diretamente para ele, nem mesmo para o Estado nazista? Qual seria a defesa, o argumento a se apresentar? E o argumento comum de Nuremberg das defesas foi que os réus agiram dentro de uma hierarquia imposta. Eram apenas parte de uma escala e escada de hierarquia. E vinham ordens lá de cima. E então a expressão era, nos argumentos da defesa, estavam apenas seguindo ordens. Alguns nazistas escaparam Nuremberg. Um deles foi Adolf Eichmann, que foi o encarregado de organizar os campos de concentração em todo o leste europeu, incluindo o horror de Auschwitz, Birkenau, lugar, quando visitei, terrível. Ali você para e não consegue imaginar por que fizeram aquilo. Ele escapou. Israel foi atrás. Este homem viveu na Argentina, incógnito, trabalhando, vivendo como um cidadão normal, inclusive contraindo núpcias, tendo filhos. Mas em 1960, o Serviço Secreto de Israel o alcançou na Argentina, o localizou.
e o sequestrou e o levou para Jerusalém a fim de ser julgado em Israel. O julgamento aconteceu em 1962. Ele, totalmente impassivo, frio, e ele escreveu uma carta. E nesta carta ele diz literalmente: fui forçado a servir como mero instrumento. Racionalização. Racionalização. Primeiro sentido do termo é você apresentar um racional, uma explicação adequada para uma dada situação ou uma questão. Mas há um uso segundo ou secundário do termo, que se trata de se tentar explicar algo a fim de se evitar a situação complicada, de se evitar a verdade que está posta, o desafio colocado. E isto, inclusive, se estende a um comportamento humano, visto até como uma distorção psicológica pelas ciências humanas. É interessante ver o que o DSM, o quarto, diz ou define sobre racionalização. Diz que isto acontece quando o indivíduo lida com um conflito emocional ou um fator estressante interno ou externo, através do tentar esconder as motivações verdadeiras de seus pensamentos, ações ou sentimentos, através de uma elaboração que o reafirme ou autosirva, mas com explicações incorretas. Creio que nisto o manual acerta e nos dá uma definição muito clara, oportuna, de algo que é comum ao coração humano: racionalização. Nesta noite, que a palavra de Deus bata firme no seu íntimo, no seu interior, na sua estrutura mental, emocional, penetre até o último nível e leve você a romper com a racionalização. Será grande a liberdade, e esta é a liberdade necessária para todos diante de Deus. Racionalização no sentido de artifício, astúcia, ardil, artimanha, embromação, tudo para não se enfrentar à verdade dos fatos, particularmente sobre si mesmo. Rompa com a racionalização. Note bem a razão de explicações. Por que damos essas explicações? A culpa e as consequências. Tanto a culpa como as consequências são reais. Pecamos, erramos, como Adão e Eva pecaram e erraram aqui. Não é uma imaginação, não é uma projeção, é real. A culpa, o ato culposo e as consequências decorrentes. Bem, aí está diante do ser humano, então, essa experiência comum desde Adão e Eva. Do errar, do fracassar diante de Deus e dos outros. E então se ver diante de consequências. Existe uma conversa por aí que aquilo que eu faço tem a ver comigo, com mais ninguém, etc. Essa é a maior mentira que se conta na praça. Nós estamos sim interligados, e o que você faz toca a minha vida, toca a dos outros, explode dentro da sua casa e assim por diante. Culpa e consequências são reais. Mas o que se faz então? Aí está o problema. Como explicar? Por que as pessoas ficam explicando dessa forma, racionalizando? O que fazer? Culpa, pecado, enquanto atos pessoais, são descartados. Bem, não há culpa minha, não há pecado meu. Aí está o problema, o grande problema, as consequências. Aconteceu, a pessoa fez o que fez,
É preciso descartar isso. Não tenho disposição para enfrentar isso. Não estou pronto a enfrentar isto. Vamos descartar. É preciso, então, uma outra forma de se lidar, que não seja, então, a verdade, que não seja um distorcer. É preciso, então, enquadrar o assunto. É preciso lidar com isso. Aí surge a racionalização. Aí vem o subterfúgio. Rompa com isso. Rompa com a racionalização. A culpa e a consequência são duas coisas reais que não serão tratadas com essas explicações de racionalização. Rompa. Ou o seu coração namora. O seu coração abraça a racionalização. Você é cheio de racionalizações. Discirna a tática da evasão. Subterfúgio. Lá está a pessoa no seu erro, você. E aí vem então o subterfúgio. A tergiversação. Essa conversinha difícil. Esta distorção dos fatos e dos acontecidos. É preciso discernir a tática da evasão em você e nos outros também. É verdade que nós vivemos em ambientes onde coisas acontecem. É verdade que nós vivemos juntos com os outros. A nossa volta, então, na nossa interação, no nosso agir e navegar, tem a presença dos outros, tem a presença de circunstâncias que tocam as nossas vidas. E aí nós temos a questão, o outro, a circunstância que são fora de mim, e eu, o indivíduo responsável. E aí eu sou apanhado numa dada condição reprovável. Como fica essa questão, eu, o agente realizador, e o outro e a circunstância? Talvez o outro me influenciou, tocou, encorajou, me complicou. As circunstâncias foram difíceis ou foram favoráveis ao erro. E eu então fui achado diante deste outro, que de alguma forma foi um encorajador, um mediador do meu erro, essa circunstância que me impeliu ou me inspirou. Como é que fica eu, o indivíduo, diante do outro e da circunstância? Sou uma vítima ou sou um agente responsável? O caminho da racionalização prefere a vitimação ou a vitimização. Lá está Adão e Eva, comeram do fruto. A tentação disse: vocês serão como Deus, vão conhecer o bem e o mal. Olharam a fruta e disseram: realmente é bela, é atraente, pode dar o discernimento, conhecimento do bem e o mal como Deus tem. Vamos comer. E então a mulher comeu, depois deu ao marido, ele comeu também. Vem Deus, questiona os dois, um a um. E o que é que nós percebemos? Adãozinho vítima, Evinha vítima. Foi ela, Senhor, foi a serpente, Senhor, vítimas. É verdade que os outros complicam o nosso caminho, com encorajamentos não recomendáveis, ou mesmo nos empurrando para situações que nos levam a sermos tentados a fazer o que não devemos. Às vezes circunstâncias difíceis se levantam também, somos achados numa situação muito desafiadora, mas a palavra de Deus é muito clara que a evasão não cabe, a figura da vítima não cabe, porque o outro e circunstância nunca serão deterministas. Adão e Eva poderiam não ter comido, por maior que fosse a cantada da serpente. Por mais interessante que fosse o fruto, eles podiam dizer não. Discir nessa tática da evasão.
a transferência. Adão, de quem é a culpa? O que você fez? É da mulher. Sabe essa mulher? A companheira que o Senhor me deu. Então é ela, Senhor, o problema. E de carona você também. Você me deu esse negócio aí, que vem me complicar a vida. Eva, o que é que você fez? Ah, serpente, Senhor. Todos são vítimas. Determinismo da situação, da ação dos outros. Como o pessoal lá no tribunal de Nuremberg. Como Eichmann, em 62, em Jerusalém. Como nós, todos os dias. Nosso coração comum, a transferência. Habitamos no meio de uma sociedade que me parece que pelo menos nos últimos séculos é a sociedade da transferência como nunca foi. Todo mundo está transferindo tudo. Descer na tática da evasão. E aí, então surge essa vítima, essa vitimização de tudo e de todos. É preciso romper com a racionalização se você vai encontrar saúde. Ouça a palavra de Deus desta noite. Rompa com a racionalização. Escape desse artifício generalizado. Essa questão da racionalização não é um problema só seu. É generalizado e você faz parte dessa humanidade que vem de Adão e Eva, marcado por aquela culpa, pecado, fracasso diante de Deus e com a mesma ginástica mental para lidar com a culpa e as suas consequências, com o erro. Quando se conversa com um criminoso, terrível, condenado, o que é que você ouve? Racionalização. Racionalização. Já estive em alguns presídios na minha vida e conversei com muitos presos condenados. Raramente encontrei um que dissesse: eu cometi um crime, eu sou culpado, eu estou aqui justamente. Todos tinham uma explicação, uma racionalização. Mas quando nós pensamos em criminoso culpado, nós ficamos então um tanto quanto tranquilos, porque nenhum de nós aqui é um desses. Mas há o culpado grave, talvez do chamado crime, a ordem do Código Civil na nossa terra, ou alguma coisa assim, alguém que deixou talvez de pagar contas, alguém que não foi verdadeiro, quem sabe com o seu cônjuge, com a igreja, ou seja onde for, uma culpa grave. Não é o caso de ser levado ao tribunal, não vai ser condenado à prisão, mas uma culpa grave. O que você ouve em geral? A racionalização. Quando você conversa com o faltoso comum, aquele que falou uma mentirinha para você, uma mentirona, seja lá como for, aquele que não foi, que devia ter sido por você nos relacionamentos, o que é que você ouve dele? A racionalização. É comum a esse coração miserável, que é meu, é seu, como era de Adão e Eva depois do pecado. É preciso escapar desse artifício, porque ele é generalizado. Você conversa com o seu filho, o que você escuta quando você o disciplina com a sua filha? Racionalização. É verdade ou não é, meus queridos pais? Quando você conversa com o seu cônjuge sobre uma falha dele, o que você ouve? Racionalização. Quando as pessoas vão a terapias, eu creio que 90% aí pelo menos é para um exercício de racionalização. As sociologias trabalham muito com racionalização. Você lê as teorias e você pode se sentir desculpado, e as pessoas desculpadas por uma porção de coisa. No nosso país hoje, o patrono da educação escreveu um livro, talvez o mais conhecido dele, chamado Pedagogia do Oprimido, Sr. Freire. Olha só o título.
Já é uma racionalização de início. Sim, sim, há o outro que nos complica. Sim, sim, há circunstâncias difíceis que nós enfrentamos na vida. Mas jamais podemos generalizar uma vitimização de todos, em todas as circunstâncias. Haveremos de nos tornar agentes responsáveis para enfrentar os outros situações e construirmos nossas vidas. Ou vamos nos reduzir a oprimidos e vítimas da circunstância do outro. E aí a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo. Aliás, pedagogia do oprimido para todas as escolas. Então a régua passou e todos os alunos são oprimidos. Porque essa é a pedagogia. Ela parte dessa abordagem. Quero dizer que cresci numa família que, vamos dizer, bem remediada. Nunca me senti oprimido. Nunca me senti oprimido. E agora então, se eu sentasse no banco da escola e a cartilha fosse seguida, iriam fazer de mim alguém que teria que se sentir oprimido, ressentido. Enfim, não é uma questão só de condenar o nosso Freire, mas é a mentalidade da época, da era. Todos, em grande parte das ciências humanas, se tornam vítimas e há esse artifício generalizado. Rompa com a racionalização. Descarte o poder da desconversa. A desconversa, a racionalização tem um poder muito grande. É preciso descartar, vencer, ultrapassar esse poder. Por quê? Porque a desconversa e a racionalização é poderoso em manipular terceiros e situações. Adão e Eva pensaram que até Deus seria manipulado com a racionalização. Nós conseguimos dar um jeitinho nas pessoas para nos safarmos. Mas mais ainda, é tão perigosa a racionalização que domina essa prática generalizada, esse artifício generalizado é tão poderoso que não somente usamos de forma comum para manipular os outros, mas quando nós percebemos, nós estamos convencendo a nós mesmos. Um tiro no próprio pé. Enganamos os outros e acabamos nos enganando a nós mesmos. Aí vale a pena lembrar as palavras do profeta Jeremias, dito séculos antes de Cristo, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, ele diz o quê? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A palavra de Deus não tem ilusões com relação ao coração humano. Diferente das ciências humanas atuais. Uma visão otimista na bondade humana. O problema é o outro, é a circunstância. Não, é aqui dentro, de Adão e de Eva. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É tão profundo, até o próprio pessoa se engana. Por isso que vem a resposta de Jeremias. Quem o conhecerá? Pergunta. Quem conhecerá o meu coração? Até eu não me conheço tão bem, porque eu acabo dando um nó em mim mesmo, com a minha racionalização. A resposta: quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganamos a todos, menos a Deus. Adão e Eva tiveram que enfrentar essa realidade. Rompa com a racionalização. Alguém aqui que habita na racionalização, ouça a palavra de Deus. Que Deus o liberte disso. Resista à atração do omitir-se. Esse omitir-se da racionalização. A racionalização faz o quê? Não fui eu, não sou o culpado, não é comigo, não respondo por isso. Esvazia toda a responsabilidade pessoal.
E mais uma vez aplico inclusive com relação à educação. E também a maior parte dos diagnósticos então que são encontrados nesse manual que eu citei aqui, que é usado em psiquiatria, rótulos de oprimido, de transtornos, que esvazia o indivíduo, o sujeito, de toda responsabilidade pessoal com relação a si mesmo e seus atos. Terrível dia. O dia que me rotularem, me torno uma vítima e eu me torno impotente para a mudança. E fico entregue à mão dos outros e o que os outros podem fazer por mim. E quem sabe irei aí para cá e para lá. Quem sabe a escola vai dar um jeito em mim. Coitado da escola. Quem sabe as terapias eternas darão um jeito a mim. Não há mais a responsabilidade pessoal. É atrativo isso. Adão e Eva tentaram se omitir. E aí se tornariam impotentes, irresponsáveis. Eu comi, eu não sou culpado. É a mulher, é o Senhor que deu a mulher, é a serpente. Por isso eu não posso fazer nada, não podia fazer nada, eu tinha que caminhar para esse fruto aí mesmo. Omitir-se desculpa comportamentos e posicionamentos. Pais na educação de filhos têm que lidar com isto, cônjuges precisam lidar com isso. Resista à atração do omitir-se, não se omita, rompa com a racionalização, descarte a abordagem insuficiente. Qual é a abordagem insuficiente diante do meu drama, do meu erro, minha culpa, meu coração? A abordagem suficiente é zerar em terceiros e situações. Há um espaço, um lugar para se considerar a serpente, sim. O que o outro disse para mim, Adão disse para Eva, Eva para Adão, sim. Há um lugar para se considerar isso, mas não é aí que se deve zerar. Segundo o texto bíblico, Deus não permite esse zerar no outro, na circunstância. Essa abordagem é insuficiente, não vai resolver, não vai transformá-lo, não vai levá-lo mais adiante. Ela foca no periférico, naquilo que está em volta de mim, desconsidera a causa primeira. A abordagem é insuficiente, a abordagem da racionalização é insuficiente para tratar o meu drama enquanto ser humano. Me torna impotente quando a abordagem é zerar, focar em terceiros e situações. Me torna impotente para romper com o meu erro, para me libertar das minhas práticas ruins, para me dar oportunidade de ir além na vida com Deus em todos os sentidos, inclusive na vida material. E mais, empodera terceiros que estão fora do meu controle. Se o outro, se a circunstância é determinista, sou uma vítima, e eles têm todo o poder sobre mim, sou o que sou por causa deles e nada posso fazer. Descarte a abordagem insuficiente. Ela evita a primeira realidade do problema, que é a minha realidade íntima. Rompa com a racionalização. Seu coração está moldado pela racionalização no seu navegar por aí, dentro de casa, fora de casa, na igreja, na escola, no trabalho, no matrimônio. Rompa com a racionalização. Encontre um novo dia para você à luz da palavra. Desconsidere o subterfúgio, então. É preciso enfrentar o seu drama, os seus erros,
suas falhas, inclusive o fato de que você é realmente alguém falho, fracassado, segundo a palavra de Deus, todos nós o somos, corrupto, perverso é o coração humano, diz Jeremias. É preciso enfrentar o drama realisticamente de quem eu sou, quem é meu coração. Sim, o mundo é mau, as pessoas à volta de mim são más e colocam para mim todo tipo de situação que me complica para o erro e para o mal, sim. Mas por que elas fazem isso? Porque elas são seres humanos como eu, elas também têm um coração perverso e corrupto, e por isso elas me complicam e encontram ressonância no meu coração também, semelhante ao deles. É preciso enfrentar o drama realisticamente, primeiro em mim. Deus então vai para esse diálogo aqui, curto na narrativa de Gênesis, mas que coisa tremenda. Adão e Eva sentaram no divã de Deus. Ali não tem racionalização. Deus revela a racionalização deles. Deus recusa a racionalização. Deus não embarca na racionalização deles. Quantas vezes vejo, por exemplo, creio que é o exemplo mais prático e comum a nós, é ver pais sendo embromados, envolvidos pela racionalização de filhos. Um dia vi um pai, uns anos atrás, um tremendo aperto, porque o pai se converteu na fase adulta, teve a sua fase de juventude libertina, longe de Deus. E o filho, na adolescência para a juventude, queria participar de certas coisas, contrárias agora aos princípios da casa, uma casa cristã. Os pais se converteram. E lá veio o argumento do jovenzinho: mas você fez tudo isso, você aproveitou a vida. E o pai se complicou. Deus não se complicaria com isto. É claro que Deus não poderia tomar a posição, a experiência dos seres humanos, mas alguma coisa mais ou menos assim. É verdade que eu experimentei muita coisa que eu não aprovo hoje. Eu lamento que eu participei dessas coisas na minha juventude, porque eu não conhecia Deus. Aquilo não presta, não prestou para mim, não presta para você. Eu participei, mas você não vai participar. Adão e Eva vieram com conversa para o lado de Deus. Como eu e você fazemos. Deus recusou tudo aquilo. Deus desconsiderou a racionalização deles. Deus não embarca um segundo naquela conversa, naqueles argumentos dele. Cai no nada tudo que eles colocam. Vem o quê? Vem a confrontação. Questionamento na segunda pessoa. O que é que você fez? É isso que eu quero saber. O que você fez? Não estou perguntando o que Eva fez, não estou perguntando o que a serpente fez, estou perguntando o que você fez. E enquanto nós não experimentarmos a confrontação do nosso coração, e a confrontação feita por Deus, feita diretamente a nós, como responsáveis diante dele, que nos deu a condição e o poder de dizer não e dizer sim, nos deu a volição, inclusive moral. Enquanto não enfrentarmos a responsabilidade de que não somos ou não temos sido corretos no nosso coração, enquanto não nos pormos à confrontação, desesperadamente corrupto o coração humano, é perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Enquanto eu não me expor a isso, você não se expor a isso, você ficará preso à racionalização. Mas é preciso desconsiderar o subterfúgio. Não entre por ele. Aceite a confrontação da palavra de Deus e de Deus na sua vida sempre. Toda vez que você não for achado como deveria ser achado, nos seus relacionamentos, nos seus comportamentos,
Abra o coração, aceite a confrontação de Deus, que expõe os seus pensamentos, suas intenções mais íntimas, que ninguém, nem mesmo o seu cônjuge, consegue conhecer, na maior parte das vezes. Muito menos um terapeuta poderia conhecer, muito menos um professor, um educador pode conhecer. Desconsidere o subterfúgio que habita em você, se expõe à confrontação de Deus. Rompa então com a racionalização. Entregue-se à resolução plena. Aí está o ser humano, pecador, culpado, nas interações, relacionamentos corriqueiros, das coisas pequenas. Ali já é achado um coração fracassado. Como também nas grandes tratativas. Qual a resolução? Qual a resolução? Não é a racionalização. Ela não trata a questão. Ela não traz libertação. Pelo contrário, ela acumula complicações. E vamos de racionalização em racionalização. E essa conta engorda, engorda, engorda. E vamos nos tornando mais e mais complicados. Qual é a resolução? Há uma resolução plena. A exposição da minha culpa e a minha exposição à minha responsabilidade. Diz lá Davi no Salmo: eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor. E aí então está Deus lidando com Adão e Eva. É exposto, Deus vem para quê? Eu sou aquele, diz Jeremias, falando em nome do Senhor, que esquadrinha os corações, conhece os pensamentos. Deus vem para o quê? Para expor a culpa e a responsabilidade de Adão e Eva. Nenhum deles sai desculpados da conversa com Deus. A racionalização não cola, não pega com Deus. Deus vai aos fatos como são. As consequências são afirmadas. O erro deles tem consequências. Os nossos erros têm consequências. Mesmo quando nós nos arrependemos, as consequências continuam. Aconteceu com Adão e Eva. Deus falou das consequências. Vem um depois. Deus expõe, Deus afirma as consequências, mas Deus vem com a sua graça. Sim, a confrontação de Deus não é para agora esmagar este que já está exposto ao ridículo, por ter sido exposto o seu coração e a sua responsabilidade em erro. A confrontação de Deus em graça tem outro objetivo. Vem para restaurar, vem com o perdão e o caminho da redenção e do resgate. Deus diz: há consequências, vocês vão viver com consequências. Optaram pelo rompimento comigo e há transtorno em toda a vida humana, em todos os caminhos. Mas essa história difícil de vocês eu vou agir. Essa história será difícil porque a descendência da mulher e da serpente vão ter um conflito constante. A serpente, o maligno, o tentador. Porém, se a serpente, os demônios vão morder o calcanhar da descendência da mulher, o descendente, um descendente específico, representando então toda a descendência, vai esmagar a cabeça da serpente. O ser humano, nas suas racionalizações, lança a mão do subterfúgio de uma cobertura de cintura para baixo de roupa de figueiras. Insuficiente, inapropriado. Ação humana, racionalização,
subterfúgio religioso, moral, não vai cobrir. Deus toma animais e, conhecendo a cultura que vem da antiguidade, possivelmente cordeiros, e desses animais ele tira as peles e cobre Adão e Eva. Um ato vicário. Para que Adão e Eva estivessem em ordem diante de Deus, foi preciso perecer o cordeiro. Para que eles estivessem adequadamente cobertos para ser aceitos diante de Deus, o cordeiro pereceu. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aqueles cordeiros lá no Jardim do Éden apontavam para esse descendente, o cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo. E na cruz, então, poder dar a nós condições de estarmos plenamente adequados na presença de Deus, através do perdão, que nos limpa, nos confronta do erro. A cruz é a maior confrontação da nosso erro, culpa e racionalização. A cruz é a exposição do nosso coração da miséria dele. Olha para Cristo, o seu sacrifício tremendo, justo naquela condição. Era meu lugar, porque meu coração merece isso, porque ele é assim culpado. Mas o cordeiro esmagou a cabeça da serpente. E em Cristo não mais somos inadequados, mas pela graça de Deus somos aceitos e perdoados. E a roupa agora não era aquela inadequada, metade do corpo, mas os termos hebraicos nos falam aqui de uma túnica que cobria o ser todo. Estavam totalmente em condições de serem aceitos diante de Deus. Livres da racionalização. Não precisavam mais da racionalização. Sim, somos culpados. Inclusive um cordeiro pereceu em nosso lugar. Tal é a nossa culpa. E aí então acontece a redenção. A verdadeira redenção. A redenção possível. O mundo, as pessoas à minha volta continuarão racionalizando nos erros, culpas e tentando complicar a minha caminhada e me trazer também para o caminho deles. Continuarei nesse mundo, mas o meu íntimo foi redimido. Eu vou me relacionar com esse mundo complicado a partir da força e da paz que eu tenho com Deus no Cordeiro Jesus Cristo. Racionalização. Não aceito a minha responsabilidade. A graça de Deus vem e expõe que eu sou responsável, sou culpado, para poder tratar esse íntimo meu. Porque lá que está o problema. Enquanto eu quero dizer que está fora de mim o problema. Deus vem mostrar que está dentro de mim primeiramente. Mas Deus vem mostrar também que a solução não está dentro de mim, mas do Cordeiro fora de mim. É dele que vem a minha vestimenta coberto à altura de estar na presença de Deus. Não é reexaminar meu interior e voltar para dentro de mim simplesmente para achar em mim mesmo a solução. Tantas técnicas terapêuticas caminham por aí. Há escolas que ensinam esse caminho. Há até de um que era um evangélico, Carl Rogers, que entende que a solução, na verdade, está tão nas pessoas que o terapeuta apenas fica ressoando com o seu paciente. Porque a resposta está no próprio paciente. A responsabilidade e a culpa primeiramente reside no meu íntimo. Não posso racionalizar, preciso enfrentar isso e deixar isso ser exposto diante de Deus na cruz de Cristo. Mas também preciso lembrar que a salvação não está em mim, não está no meu íntimo, não está na minha religiosidade, não está na minha moralidade, não está nas minhas espiritualidades, não está nas roupas de figueira que eu possa construir. Vem de Deus, do Cordeiro de Deus, da semente que Deus traria da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Eu olho para a graça de Deus.
Ele que poderia pagar a minha culpa exposta. E Ele o fez em Cristo Jesus. Rompa com a racionalização, você será abençoado e feliz. Um novo dia, uma nova pessoa, um novo cônjuge, um novo pai, um novo funcionário da empresa, um novo empresário, um novo membro de igreja, uma nova pessoa que não precisa carregar mais essa carga da racionalização, mas consciente diante de Deus do seu fracasso, também abençoado por Deus pelo perdão e a transformação do seu íntimo. Rompa com a racionalização. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.